Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão. Que estou onde devo estar. Vejo enfim a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz, e ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo. É você a luz. Take my hand, take a breath, pull me close and take one step. Keep your eyes locked on mine and let the music be your guide. Won't you Now won't you promise me that you'll never forget to keep dancing wherever we go next? It's like catching lightning, the chances of finding someone like you is 1 in a million. The chances of feeling the way we do, and with every step together, we just keep on getting better. So can I have this dance? Can I have this dance? Na 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 Eu estou passando mal, mas eu tô ansiosa pra viver o resto da minha vida inteirinha com o Lucas, que tá bem lá me esperando. Los cuentos y la lluvia en el camino. A tu lado sé que está el destino. Apesar del vento fuerte, apesar de los naufragios, a tu lado sé que estoy a salvo. Tú me vuelves invencible, no conozco lo imposible.
orilla de tu abrazo, déjame vivir siempre a tu lado, siempre a tu lado, siempre a tu lado. Tú me vuelves invencible, no conozco lo imposible. Vive un día y te encuentro aquí. Déjame vivir cerca de ti, siempre a tu lado, A la orilla de un beso, a la orilla de tus manos, déjame vivir siempre a tu lado. Boa tarde a todos. Maria e Lucas, boa tarde. E sejam bem-vindos ao seu casamento. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa tarde, essa linda tarde de sol, esse lugar maravilhoso onde estamos para celebrar o matrimônio, a união da Maria com o Lucas. Que o Senhor concorde com tudo que vamos fazer aqui, que esteja de acordo com a sua vontade. Nós ligamos assim aqui na terra, para que o Senhor ligue nos céus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que dia maravilhoso, um dia de sol bonito nesse lugar maravilhoso. E aqui estão Maria e Lucas para celebrar o casamento na presença do Senhor. Quero dividir um texto da palavra do Senhor com vocês dois e com todos os presentes que aqui estão. E o Senhor levou o meu coração a Gênesis capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim o texto da palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Lucas a esse lindo jardim para ver como chamaria. E tudo que o Lucas chamou nesse jardim era alma vivente, e isso foi o nome que ele deu. Então Lucas deu nome a todos os gados, aves dos céus e a todo animal do campo, mas para ele não se achava uma adjuntora que estivesse como igual a ele. Então o Senhor Deus fez o Lucas cair num sono, e este adormeceu. E tomou do seu lado, perto do seu coração e do seu peito, e retirou uma costela, e daquele lugar Deus formou Maria, e trouxe ela até Lucas. Então disse Lucas: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Portanto, deixará o Lucas a casa dos seus pais, unir-se-á a Maria, e eles se tornarão agora uma só carne e uma só casa. E ambos estavam diante um do outro, e não havia vergonha entre o homem e a mulher na sua intimidade. Nessa tarde, meus irmãos, eu quero conversar com vocês sobre não é bom viver sozinho. Se Deus tivesse nos projetado para vivermos sozinhos nesse mundo, Ele mesmo, que é o nosso Criador, teria dito: olha, fique sozinho, tá tudo bem. A vida foi criada, Deus nos criou para nós vivermos solitários. Bem, não é esse o projeto de Deus para nós. O que nós estamos aprendendo aqui, logo no primeiro ponto, é que quando Deus cria a humanidade, e a humanidade é esse lugar do homem com a mulher nesse jardim, a humanidade só se torna completa quando há uma união entre o homem com a mulher. Enquanto não há essa unidade que aqui está acontecendo diante de Deus e da igreja aqui reunido, não há completude. As coisas não estão colocadas no lugar de acordo com o propósito e o projeto de Deus. E nós vivemos nessa geração, somos frutos dessa geração, onde viver sozinho é quase um glamour. Não, eu gosto do meu espaço, eu gosto do meu canto, eu gosto tudo do meu jeito. E o grande projeto de Deus não é nós termos o nosso espaço, o nosso canto ou o nosso jeito. É ter com quem trocar, é ter com quem dividir. Porque Deus, Ele nos ensina nas mínimas coisas da vida. E o casamento é um projeto que Deus nos ensina também. Nos ensina a abrir mão, nos ensina a compartilhar,
nos ensina a pensar no outro antes de pensar em nós. Por isso, para Deus, não é bom que Lucas ou Maria estejam sozinhos. É bom que eles se unam e vivam uma vida em completude. Aí sim, eles serão integrais, serão inteiros. Enquanto falta um, falta o complemento. O segundo ponto que nós estamos vendo aqui, Maria e Lucas, que nós estamos vendo aqui, é que Deus, quando cria o homem e a mulher, e aí agora a coisa começa a ficar mais séria aqui pra gente, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria para que um pertença ao outro. Eles não são únicos, mas são um para o outro. O que significa isso? A partir de agora, nesse casamento, vocês vivem integralmente e verdadeiramente dedicados ao outro. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, quando vai falar do casamento, ele vai falar num tom um pouco mais severo e sério. Ele fala assim, olha, o corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher, de maneira que vocês não são dois separados, mas vocês são um só no Senhor. E é muito interessante que quando Deus forma a mulher e forma o homem, Ele forma da carne, da integridade, das vísceras. Vocês hoje, de uma maneira espiritual, de uma maneira misteriosa, vocês estão se tornando um só de sangue. Isso é muito profundo, é muito sério. E isso é tão interessante que para os judeus antigos, você que gosta de teologia, daqui a pouco vai estar no seminário, não é verdade, Patrícia? Em breve o pastor Lucas no meio de nós. Amém ou não amém? Amém. A igreja já deu amém aí, varão. Você que gosta de teologia, os judeus eles tinham a questão do sangue, da tribo, do clã. Tanto é que eles casavam com pessoas próximas para manter aquele sangue, aquela linhagem. Hoje, diante de Deus, vocês são um só sangue. São um só povo, são uma só tribo. Nada pode separar isso. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 19, o que Deus uniu, não separe o homem. Ninguém separe jamais. E é muito interessante, Maria, que eu quero falar primeiro para você, depois para o Lucas. A mulher, ela foi tirada da costela. E aqui tem um mistério poético da palavra de Deus. Porque a costela, ela junta, ela agrupa, ou as costelas agrupam e ajuntam as vísceras, os órgãos mais essenciais do corpo humano. Porque a mulher é o ajuntamento do lar. A mulher é o abraço. A mulher é o aconchego. A mulher é a aproximação de pulmão, de coração, da essência. É ela que está protegendo o que tem dentro. É a mulher que pega a casa e transforma em lar. É a mulher que embeleza, a mulher que dá o toque, a mulher que pega tudo o que há de necessário e agrupa e ajunta como uma costela e diz, agora aqui a vida, a peito, a coração batendo. Esse é o seu lugar diante de Deus. Você vai transformar isso aqui, em um lar. E você, Maria, não foi tirado de baixo ou de cima, você foi tirada do lado para que esteja como a disjuntora ao lado dele. Agora, Lucas, toda costela sem o braço, ela se torna vulnerável. Talvez haja um mistério divino no braço estar sobre as costelas, porque ao se proteger, o bom guerreiro, ele protege o peito e a costela, porque ele sabe que apesar da costela agrupar os órgãos, são os braços que devem proteger, são os braços que sustentam, são os braços que lutam. É o homem que sustenta, que luta, que abraça, que protege. A costela transforma a casa num lar, mas é o homem que edifica a casa. É o homem que constrói com seus braços fortes. E a Maria, ela está como uma costela, como uma disjuntora, mas está debaixo dos seus braços porque você tem a ordenança de Deus de proteger, de guardar esse lar. Então há aqui um mistério divino nisso. Um foi criado para o outro e um foi criado do outro. Por isso o que Deus uniu, não separe o homem. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é que é impossível o homem e a mulher não serem pessoas sociáveis e de relação. Eu quero ler um outro texto para vocês que está em Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 3, que diz assim, Maria dizendo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o Lucas devolve com Cantares, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, ela é única, é a minha mulher ideal. E aí aqui tem uma linguagem, Maria, que a Bíblia usa, eu vou só ler,
Mas ele fala assim, ela é minha pomba. O que quer dizer isso? Ela é aquela beleza, porque a pomba não é essas pombas que a gente vê na cidade do Rio de Janeiro. Não é nada disso. É na beleza oriental que diz, é ela quem voa com paz, com singeleza, com beleza. Então, enquanto a Maria, preste atenção nisso, porque isso é a palavra de Deus. Enquanto a Maria diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, o Lucas responde, ela é única e ela é a minha mulher ideal. Olha só o que está dizendo aqui. Maria, você se entrega para o Lucas hoje. Você confia nesse homem. Você se entrega de maneira integral, como quem diz, eu confio que você é o homem que vai cuidar de mim. O homem que Deus escolheu para mim. O homem que Deus separou para mim. E você, Lucas, eu não preciso de nenhuma outra mulher. Eu não preciso de nenhuma outra procura. Ela é única e ela é o ideal para mim. Oh, glória a Deus. Essa é a beleza do casamento de vocês hoje. Maria é única para você, Lucas. Ela é o ideal de Deus para você, calvinista. Predestinado. Deixa eu beber uma água. De maneira que quando Deus cria esse jardim, esse lugar bonito, Deus cria vocês dois para se relacionar. E aí aqui agora vamos para alguns elementos práticos, né? Viver no jardim é maravilhoso. Casar é fantástico, mas não é nada fácil. Vai ter dia que o jardim vai estar um pouco bagunçado, a louça vai estar naquela pia do jardim tão bonito, a cama vai estar desarrumada, mas vai estar passando o jogo do Mengão na televisão. Inclusive, a final vem aí quarta-feira, oh glória a Deus. Há quem ore contrário. E eu, particularmente, parei de torcer contra. Não está dando certo mesmo, é melhor desistir, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, Lucas e Maria. O casamento não é quando está tudo bem, o casamento é se relacionar e amar até quando as notícias são contrárias. Até quando parece que as coisas vão dar erradas. E olha só, às vezes as coisas não vão dar tão certo assim. Às vezes, homem e mulher, mesmo estando no jardim, tendo todo o necessário, e aqui tem um mistério divino para a gente falar, porque essa palavra, apesar de suave e assim num tom de brincadeira, a gente está falando da palavra de Deus e é sério, é uma mensagem de Deus para vocês. Cuidado com as serpentes que querem entrar no jardim. Cuidado com aquelas serpentes que olham um jardim de Deus tão bonito, um matrimônio tão bonito e querem lançar dúvida, querem lançar veneno. E a serpente da mentira sempre coloca em xeque a vontade de Deus. Então cuidado para que essa serpente não seja o egoísmo, não seja o ego, não seja a minha vontade, porque o casamento é sobre ceder, é sobre doar, é sobre abrir mão, é sobre entender, é sobre, e a gente conversou isso em gabinete, é sobre entender que é amar a Deus, mas às vezes abrir mão da igreja, abrir mão das atividades externas, abrir mão de sair com amigos para priorizar Maria, priorizar Lucas e Lucas priorizar Maria. Às vezes abrir mão até mesmo do videogame, ou do futebol, ou do Flamengo. Você ainda é Botafogo ou é Flamengo, Maria? Está em oração, né, quanto a isso. Esse é o casamento. O papai falou que é vascaíno. Tem a terceira opção agora. Então tá bom. O casamento, meus irmãos, é para que vocês se priorizem. Olha só o mistério do que Deus está falando aqui. Esse é o terceiro ponto, só falta mais um. Preste atenção nisso. Quando Deus cria a mulher, Romeika, Deus pega essa mulher e leva até Adão. Por quê? Adão, você estava sozinho, agora você tem com quem se relacionar. Mas esse relacionamento é de intimidade e de amor. O melhor amigo da Maria a partir de hoje é o Lucas. E a melhor amiga é a Maria. Quase que travou aqui, não sai, mas saiu. Graças a Deus. Por quê? Porque quando Deus traz a Maria para o Lucas, ela se torna toda a sua prioridade agora. A sua intimidade, o seu segredo, o seu mistério é com a Maria e para o Lucas. Ah, mas a amiga, o amigo não. Agora vocês são o primeiro lugar. Quando vocês estavam sozinhos, foi a vocês dois que Deus apresentou. Como Eva, que foi trazida pelo próprio Deus a Adão. Maria foi trazida pelo próprio Deus a Lucas. Para quê? Para que vocês dois agora sejam os melhores amigos. E nada pode quebrar essa aliança.
Não permita que nada invada essa união. Não permita que nada atrapalhe essa intimidade que deve ser só de vocês dois. E por último, e aqui eu queria abençoar a vida de vocês. Gênesis 1, 28. A primeira ordem que Deus vai dar para vocês agora aqui é crescei e multiplicai. Glória a Deus, vovós. Glória a Deus, vovós. Quantos vêm aí? Alguns. Mas, olha, 5, virou bingo. Mas eu queria falar algo especial sobre esse texto para vocês. Crescer e multiplicar é assim que você gere crianças no seu ventre. Filhos de Maria e Lucas. Mas crescer e multiplicar é que vocês cresçam na vida juntos. Que vocês possam prosperar e crescer nessa terra. Que portas possam se abrir para vocês. Os filhos, eles são bênçãos. Mas o que a Bíblia diz sobre filhos? Eles são herança do Senhor na nossa vida, mas eles são herança de quem? Então, quando Deus nos confia filhos, é porque Ele diz, eu confio a minha herança a vocês. E que Deus confie a herança dele a vocês. Mas que também essa herança venha com prosperidade, com portas abertas. Mas aqui tem uma coisa séria. Crescer e multiplicar não é só fazer filho, olha, eu faço filho, não. Crescer e multiplicar é não mais ser criança. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Depois que passei a ser homem, quando a gente casa, eu agia como solteiro, vivia como solteiro. Agora eu faço como um casado. Quando eu era solteira, eu ia para onde eu queria, ia com minhas amigas. Agora eu sou uma mulher casada. Isso é crescimento. Isso é desenvolvimento. Não é dizer que quem é solteiro é menor, é infante, não é sobre isso. A comparação aqui é sobre a bênção de Deus do matrimônio. Deus abençoe para que vocês casem e se desenvolvam. Então existe uma responsabilidade a partir de hoje, Lucas. A sua missão é amar Maria como Cristo amou a igreja. Simples assim. Simples e suave dessa forma. Como a gente estudou no gabinete, porque se você não ama Maria, Deus não ouvirá suas orações. Simples assim. Maria esteja como a disjuntora, como aquela costela que abraça, aperta o peito, ama o Lucas, respeita ele, acredita nesse homem. Tudo que um homem quer ouvir de sua esposa é, eu acredito em você. Repita isso para ele todos os dias. Quando ele tiver medo, quando ele tiver dúvida, quando ele chorar, quando ele tiver insegurança, repita para ele, eu amo você, eu estou do seu lado, eu acredito em você, nós vamos crescer e multiplicar juntos, diga isso para ele. E Lucas, nunca canse de dizer, eu te amo, você está linda, eu casei com você, você é a mulher única, você é a mulher ideal, porque tudo que uma mulher quer é ser honrada, amada e respeitada. Esses dias, dentro desse contexto, mamãe foi lá em casa, vovó do Pedro, foi lá em casa cuidar do Pedro para a gente trabalhar e resolver algumas coisas. De repente, Ellen saiu de casa, minha mãe me deu um bom conselho de mãe que eu queria compartilhar com você. Minha mãe falou assim, Deilson, você trabalha pouco, trabalhe mais, porque sua mulher tem que ficar em casa sem fazer nada e você se matar de trabalhar. Foi o conselho da minha mãe para você. Então vale o conselho também, né? Ela falou, mulher nasceu para ser paparicada e homem para trabalhar. Foi o bom conselho que minha mãe me deu. Gostou, né, Maria, do bom conselho? Mas que acima de tudo... Não deu um homem, não teve um... Mas as mulheres deram glória, né, minhas irmãs? Ih, não. Sobrou uma ou outra, né? Depois de forçar foi, né, Patrícia? Não, brincadeiras à parte, minha mãe estava me apertando mesmo. Mas brincadeiras à parte... Que o Senhor os faça crescer e multiplicar. Que o Senhor os faça prosperar nessa terra. Que os sonhos que vocês têm diante do Senhor sejam estabelecidos e que venham sim filhos, mas que venha casa, que venham bens, que venham portas abertas, que venha a bênção de Deus e que vocês cresçam. E que a bênção de Deus sobre a vida de vocês seja tamanha e tão grande que transborde e alcance amigos, irmãos e pessoas queridas. Que o casamento de vocês, a partir de hoje, seja esse jardim de Deus, essa referência de relacionamento,
de intimidade, de amor, de respeito, mas acima de tudo, não é bom viver sozinho. Vivam um para o outro. Viva um com o outro e vivam debaixo da bênção e da multiplicação do Senhor. Vocês podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção de todas as rosas é igual a doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia. Está aqui nas minhas mãos aquele que é o símbolo do elo perfeito. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz que o amor seja o elo perfeito. Essas alianças simbolizam isso, porque elas não têm começo nem fim, assim como o amor de Maria para o Lucas será um amor sem começo e sem fim. Que vocês se amem nesse jardim de respeito e sem solidão, mas de companheirismo. Nós vamos orar nessa tarde. Feche seus olhos onde você está. Senhor Jesus, aqui estão em minhas mãos aquilo que é o símbolo do matrimônio, que manifesta para todos que estão do lado de fora de que Maria e Lucas têm compromisso um para com o outro. Que essas alianças, Senhor, sejam para além de um símbolo, mas sejam uma lembrança e uma verdade no coração deles, de que eles vivem em amor debaixo da Tua bênção. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse momento nós vamos ter uma participação especial da noiva. Boa tarde. Eu e o Lucas, nós combinamos de não fazer votos. A gente não vai fazer. Mas eu não poderia deixar de passar em branco e eu não poderia deixar de agradecer ao principal de tudo isso aqui está acontecendo, que é Deus. Quem esteve um pouquinho mais perto da gente, até quem não esteve tão perto assim, sabe o tanto que tanta coisa que a gente passou para a gente estar aqui hoje, concretizando o que o Lucas sempre diz que é o meu sonho. Então eu quero muito que vocês saibam que isso aqui está acontecendo, que vocês estão aqui porque Deus permitiu. Ele e só Ele. Ele quem deu o dinheiro, Ele quem nos trouxe, Ele quem nos fez construir um relacionamento. E depois de tanta coisa, finalmente a gente está aqui. E eu quero engrandecer, agradecer ao nosso Deus por essa tarde. Agradecer a vocês, mas principalmente a Deus. Porque sem Ele, nada disso aqui teria acontecido. Para não ficar só nas minhas palavras. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossa cruz. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou.
foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados por. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E existe uma luz do Senhor aqui nesse lugar. Uma luz da bênção de Deus sobre vocês. Quando nós fazemos algo diante da palavra, de acordo com a palavra, Deus abençoa. Deus vai fazer de vocês prósperos em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos aos votos. Maria e Lucas, diante de mim como ministro do Evangelho e de todas as testemunhas, familiares e irmãos que aqui estão, vocês prometem, diante da presença do Senhor, amar e respeitar na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, na dificuldade ou na bênção, em todos os dias da vida de vocês. Vocês prometem amar e respeitar e manter essa aliança diante de Deus e dos homens? Sim! Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Mediante a esse testemunho público, nós vamos passar as alianças nesse momento. Convidar nesse momento as duas testemunhas junto com os noivos para assinar o termo de casamento religioso e civil. Nesse momento a gente queria convidar vocês para ficarmos de pé. Nesse momento especial, vamos louvar ao nosso Deus todos juntos. Dizer que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti,
tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és tremendo. Meus irmãos, diante dos votos declarados e das assinaturas, vamos orar por eles agora e abençoar esse matrimônio. Eu convido a todos os presentes a estenderem as mãos sobre Lucas e Maria. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e abençoar essa união. Senhor Jesus, em Teu nome nos achegamos e oramos ao Deus Pai. E nós ligamos aqui na terra para que o Senhor ligue nos céus a Sua bênção sobre esse matrimônio que está sendo realizado aqui nessa tarde. Maria e Lucas, por espontaneidade, escolheram casar-se um com o outro, Senhor, e nós os abençoamos agora. Que toda sorte de bênçãos espirituais recaiam sobre esse lar. Que eles sejam, Senhor, como diz a Tua palavra, que eles cresçam e multipliquem. Que eles sejam frutíferos nessa terra. Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem. Então que esse amor, que esse elo perfeito verdadeiramente os una agora e que nada nesse mundo separe o amor da Maria para com o Lucas e do Lucas para com a Maria. Abre as portas, Senhor, abençoa as áreas emocional, física, a área financeira, que nunca falte da Tua provisão sobre esse lar. Abençoa a sua casa, Senhor, que verdadeiramente seja um lar para eles dois. Abençoa os filhos que virão, que sejam saudáveis, Senhor, tenham saúde e a Tua bênção. Ah, Deus, abençoa as finanças, que nunca falte, Senhor, o recurso necessário e a comida sobre a mesa, Senhor. E que nos momentos de dificuldade, de luta, eles possam se lembrar da aliança, do amor, do compromisso que eles têm com o Senhor e um para com o outro. E que nos momentos de vitória, Senhor, eles possam dizer que a vitória vem do Senhor, como nessa tarde. Nós somos a Sua igreja, Senhor, e como ministro do Teu Evangelho nessa tarde, nós estendemos as nossas mãos e declaramos vida, paz e bem, da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, o nosso Senhor. Que toda sorte de bênçãos venham sobre a vida da Maria e do Lucas. Eles não mais são duas pessoas, mas são uma só carne. Eles se casam agora diante da Sua presença, Deus. E nós os abençoamos, declarando isso no nome de Jesus. Amém e amém. Lucas e Maria, como ministro do Evangelho nessa tarde, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Aê! Que Deus abençoe vocês. This is beyond our means, it's just a dream. It's just a dream. But I can give you all my love, free love. Free love. Other simple things enough. I got to give you all my love, free love. Maria e Lucas, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor volte o seu rosto sobre vocês e lhe dê a paz. Deus abençoe vocês, vá em paz. Em nome de Jesus.